Família Mais está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de toda sexta-feira à noite, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, 21 horas. Se ainda não foi lá em nosso canal, é só se inscrever, Atitude TV, e seja muito abençoado. E para conhecer um pouquinho mais de tudo que acontece no Ministério da Família, é só seguir a gente no Instagram, Ministério da Família IBA. Iniciando o mês de maio, comemorando o Dia do Trabalhador, a gente tinha que trazer o cara que revolucionou uma área dentro da nossa igreja e fora. Você vai conhecer um pouquinho mais hoje sobre o Benedito Bonfim dos Santos Júnior, mais conhecido como Juninho. E a gente vai estar conversando como o trabalho pode mudar a sua vida. Juninho, muito bem-vindo à Família Mais. Olá, Érica, tudo Conseguimos! bem? Até que enfim. Que honra te ter aqui. Obrigado. Muito bem-vindo. Senta aqui pra gente conversar. Juninho, Aham. tu é o cara, né? Que nada, dizem. Dizem que depois do 01, depois do pastor Josué, é o Juninho. Dizem, né? Dizem. Vamos ver. Tu é o cara do som? Então, eu não sou o cara do som. Na verdade, eu coordeno a galera do som e a galera da multimídia em geral. Então, entendeu? hoje você é o coordenador da técnica, é isso? Coordenador da técnica. Mas tu é muito requisitado. É, um pouquinho. As igrejas filhas, até as igrejas de fora ficam querendo você, né? Sim. Às vezes eu recebo convite para poder ir em outras igrejas e tal, só que de acordo com o meu compromisso aqui na Atitude, eu não tenho como sair por causa do compromisso, entendeu? Entendi. Mas eles me requisitam bastante. Eu sei, mas você é nosso, né? Juninho é nosso. Juninho, como que o trabalho mudou sua vida? Então, o trabalho mudou muito a minha vida pelo seguinte. Primeiro que eu contar um pouquinho da minha história de vida, que eu fui meio que desenganado pelos médicos até uma certa idade. Que talvez muitos não saibam, eu tenho um problema cardíaco. Então eu já passei por 3 cirurgias do coração. Então o médico, quando me diagnosticou com minha família, me falou que eu ia até uns 16 anos de idade. Então esse foi seu tempo de vida, dado pelo médico? Dado pelos médicos até os 16 anos de idade. Então eu cheguei a fazer algumas cirurgias do coração. Eu sei, tem uma cicatriz enorme, sim, né? E aí foi um período que eu vim para o Rio de Janeiro, o qual eu passei... Foi quando o pastor José chegou na igreja, eu fiz a minha segunda cirurgia do coração aqui no Rio. Então, tipo assim, eu estava na IBC, né, na época, ali como membro. Aí foi o período que o pastor José chegou, foi um período de setembro ali. E aí foi um período que eu estava realmente já na mesa de cirurgia, o qual ele também ficou sabendo da situação. E aí depois de um período ele foi me visitar com relação a isso. E nesse período eu vim como membro na igreja, e aí veio a oportunidade de ele me chamar para... Ele mesmo te convidou para trabalhar? Ele me convidou para trabalhar. Que honra! Só que a primeira vez eu neguei, né, o convite dele. Gente, ele negou o pedido do 01. Então assim, eu cheguei a negar o convite dele. Então, porque tipo, eu já vinha trabalhando, só que não era uma coisa bem certa, né? Não era carteira assinada, tal. Mas eu gostava um pouco do que eu fazia. Só que quando ele me convidou e eu neguei, ele chegou e falou, fez o seguinte: ele começou a falar com pessoas que já me conheciam dentro da igreja e começou a falar, avisa para o garoto lá, ele vai gostar, tal, não sei o quê. Bom articulador, articulou, né? Ali. E aí o pessoal conversou comigo, aí ele me deu uma semana para pensar. Aí ele me ligou, eu falei, tá bom, pastor, vou aceitar esse desafio. E aí estamos aí nessa caminhada até hoje. Juninho. Já se faz aí 16 anos praticamente. O pastor tá aqui há 20, né? 20, eu acho. Você chegou logo depois. Logo depois. Que história linda. E realmente, você tem feito a diferença aí, exercendo o seu trabalho, né? Desde quando a igreja era ali pequenininha ali, sempre... Eu acho que o grande marco, pelo menos na minha vida, é o compromisso de amar tanto o trabalho quanto o serviço. Então eu acho que isso é um grande marco. Se alguém quiser realmente crescer na carreira, você tem que amar aquilo que você faz. Que lindo. Quando você ama, as coisas acontecem, ao menos você esperar. Não é só trabalhar e receber dinheiro. Não. Esse é o seu diferencial. O meu diferencial, eu acredito que sim, porque eu passo mais tempo no meus trabalhos do que às vezes na minha casa.
Então é porque realmente eu amo muito o que eu faço. E traz entendeu? a esposa, traz a esposa, filha, né? filha, todo mundo. Todo mundo se É. orgulha. Você acredita que fazer aquilo que se gosta é muito bom, mas trabalhar naquilo que se gosta é maravilhoso? Sim, muito. É. E você é recompensado. Quando você ama, você é recompensado. Ao menos quando você menos imagina, Deus vai lá e te abençoa. Amém, que Entendeu? bom. E você trabalha para viver ou você vive para trabalhar, Juninho? Rapaz, eu acho que as duas coisas um pouquinho, né? Aham. Então, assim, eu acredito que eu viva mais realmente pelo trabalho, entendeu? Tipo assim, para fazer aquilo acontecer. Uhum. Então, eu acho que isso é o meu marco, é fazer as coisas acontecer e ver vida sendo transformada. Mesmo você estando ali por trás dos bastidores ali, você acaba abençoando outras pessoas, É verdade. entendeu? E você ama o seu trabalho, né? Muito. E, Juninho, você sempre tem um plus, né? Você sempre faz um pouco a mais. Quem te Aham. solicita, você tá aqui quase a semana toda. Né? Né? Às vezes a gente precisa de alguém no sábado e tu surge, tu fala, não, eu vou estar lá, eu posso te ajudar. E eu tento passar isso para quem está abaixo de mim, né? Eu tento passar. A gente sabe que, de acordo com leis trabalhistas, de acordo com horário e tal, Sim. a gente tem umas certas limitações. Mas eu sempre tento passar para a garotada, né? Porque é o que eu sempre falo, o que você faz, depois você é recompensado. Mesmo que o homem não veja, mas Deus está vendo. Mesmo Entendeu? que não seja Mesmo que recompensado seja recompensado financeiramente. financeiramente. E esse é o seu lema de Sim, vida. sim. E aí você passa isso para a equipe. Sim, para a equipe. É tanto que a grande maioria dos voluntários, uma parte, hoje em dia trabalham nessa área, né? Porque começaram servindo ali na técnica ali e se acharam ali no mercado. É um grande Entendeu? diferencial. Hoje você tem muita gente ali, Sim, né, abaixo sim. de você. Tanto voluntariamente, é isso? Voluntário, isso. Quanto Quanto contratado. contratado, isso. Quanto contratado. Você acredita que antes de ser qualquer coisa é preciso lembrar que é servo? Sim. Sim. É? Que nem eu estou falando. Aqui, por mais que a gente tenha as leis trabalhísticas, a gente está trabalhando em uma igreja. Então, a gente não pode deixar que o trabalho tire a nossa paixão pelo serviço, entendeu? Entendi. Porque a gente está fazendo primeiramente para Deus, né? Não para o pastor Josué. É o que eu sempre falo para eles lá atrás, na nossa sala, né? É que a gente está fazendo não para o pastor Josué chegar ali e elogiar a gente e tal, mas sim para que realmente a honra seja dada a Deus e que pessoas possam ser transformadas. Amém. Entendeu? Isso você leva para fora do seu trabalho também? Também. Para sua vida? Para minha vida. Para minha vida. Eu tenho como como surgiu a palavra? Um lema? Um lema pelo que Deus já fez na minha vida, né? Porque para quem foi diagnosticado até os 16 anos, hoje eu estou com 36, então eu não posso deixar isso de lado, entendeu? Você é um milagre? Digamos que sim, porque certas coisas que hoje eu faço, eu acho que não teria condição, entendeu? Entendi. Se eu não realizasse as coisas. Você disse que está trabalhando há 16 anos 16 na anos, Atitude, isso, né? 16 anos. Como que você classificaria esses 16 anos? Ah, eu acho que paixão. Paixão. Paixão pelo serviço. Não pelo trabalho só em si, entendeu? Sim. Mas também pelo serviço. Então você é apaixonado pelo que você faz. Sim. E, consequentemente, você é apaixonado por gente, né? Sim, Porque com você lida certeza. bem, todo mundo gosta do Juninho, todo mundo conhece o Juninho. Sim. É o nosso lema anual, né? É o paixão por gente. Paixão por gente, é isso aí. Mas, Juninho, vamos falar um pouco de desafio, né? Vamos. Tudo é muito bom, é maravilhoso, tá com o pastor Josué, tá na Atitude, mas sempre há os desafios, né? Crente não passa por esse tempo, por essa vida sem ter os desafios, né? Falei hoje com a maquiadora, eu falei, Lani, dias de luta, vamos querer os dias de glória. Tem dias de glória também, mas vamos falar um pouco dos desafios, né? Desde quando você começou a trabalhar aqui, quais foram assim, seus desafios? Conta pra gente. Então, a nossa igreja em si, ela é desafiada todos os anos, né? Todos os eventos são desafiados. Então, eu acho que um dos grandes marcos para a gente não foi nem a mudança do Rio Mar para cá, mas sim foi a época que a gente pegou ali na construção do centro de recuperação, do Rio Mar lá, do centro de eventos, porque a gente tinha uma casa pequena e que a gente tinha que fazer os cultos semanais e até mesmo os domingos em uma casa de festa.
Então, todo evento a gente tinha que montar, desmontar, guardar, montava, desmontava, Nossa, guardava. E ao mesmo tempo a obra ia acontecendo para acontecer o grande culto, né? sim, Então, acho que ali foi um grande desafio naquele período. essa Essa logística de logística de montar, mudança, tal, guardar, desmontar. Até hoje em dia a gente vive ainda essa. sim, Só que naquela período a gente não tinha tanta estrutura o qual a gente tem hoje, entendeu? e você Então, venceu. sim, a gente venceu. E aí é tanto que depois desse período foi um período que a igreja avançou, né? A igreja cresceu muito Verdade, rápido, verdade. entendeu? Foi um período realmente assim de construção e desafio, que era realmente comprar um terreno ali, as duas casas, com poucos membros, porque a arrecadação ainda era pequena e a gente tinha aquele desafio de acontecer os cultos, não deixar os cultos pararem, né? Uhum. Juninho, como é que foi crescer profissionalmente, né, aqui, dentro da Atitude, do lugar que você trabalha? O que que a Atitude representa para você, né? O seu trabalho é representado por paixão. E o que que Aham. que antes era a antiga Igreja Batista Central, né? Que eu também sou dessa época, um pouquinho depois de você. Como que foi esse crescimento dentro da Atitude? O que que ela representa para você hoje? Então, meu começo aqui foi realmente como voluntário. E aí, o Ah, pastor me chamou para ser secretário dele, né? O secretário, e ao mesmo tempo, eu servia na técnica. Então, eu vinha então crescendo você nesse exercia duas duas funções. funções, Eu não é. sabia que você era o É. secretário particular dele, não, olha. Eu fui o secretário dele um período, e aí começou a ter os desafios de acontecer, os cultos, tal, a igreja começou a crescer e tal. Aí, então, eu fiquei só na área técnica. Então, o Hum, meu crescimento foi aqui na Atitude, né? Toda essa área. Então, a igreja em si, além de paixão, é a minha primeira casa, digamos assim, entendeu? Porque é uhum. justamente onde eu convivo mais, Você entendeu? E passa é a maior. onde eu realizei meus grandes sonhos foram aqui. Meu casamento foi aqui foi lá na igreja. A minha esposa eu encontrei na igreja, Que entendeu? lindo, gente. Olha, você Então, que assim, tá aí, né? Tipo o Rodrigo aqui, olha. Que tá aí, tá vendo? Bom lugar para você encontrar alguém, sim, com né? certeza. Então, Então, meus todos os seus grandes sonhos foram foram realizados realizados na aqui. igreja. Coisas que eu nunca imaginei, ou lugares de estar, eu realizei porque eu servi meus serviços na igreja, entendeu? Meus Entendi. serviços na igreja me proporcionou a realizar esses sonhos, Que lindo. entendeu? Então você atribui realmente, né, a sua disponibilidade, o seu servir, iniciando como voluntário, né? E aí você entende que você foi honrado, Sim, né? sim, Por isso que você fala sim. muito que Deus Deus honra. honra. Você vive isso de perto, né? Aham, E você realmente, de sim, fato, consegue comprovar isso. sim, sim. Justamente por causa disso, porque minhas grandes realizações foram feitas aqui, né? Uhum. Entendeu? E aí, quando a pandemia chegou, Juninho, que foi um grande desafio para todos nós, né? Aham, Eu mesma comecei a fazer o culto online, ao vivo, na pandemia. A gente não se movimentava ainda muito no não. mundo digital. A gente ainda era um É, pouco iniciante, é. né? E aí, tudo mudou para o online. Como é que foi para você, Juninho? Assim, para mim foi um grande desafio, primeiro pelo fato de eu ter problema cardíaco, eu não estava É presente. Então, verdade. Você assim, estava na eu lista lá, né, tive que ficar da na lista comorbidade. isso. Então eu tive que ficar de casa tentando acompanhar a equipe ali, tentando Foi fazer outro alguma coisa, e é desafio? um desafio muito grande. Porque quando você está pelos bastidores ali, você vê as coisas acontecendo, você tenta realizar junto com a equipe ali. Hum. Agora, quando você está do outro lado da tela, assistindo aquela realização, e aí muitas das vezes é vendo coisas acontecer que de repente você poderia ajudar em solucionar, Aham. não, você ficava tentando resolver pelo telefone, aí você tem um grande problema de delay por causa da transmissão e tal. Então foi um desafio muito Tu grande. trabalhou pra caramba então, né? Muito mais, né? Ficava trabalhando pelos bastidores um O pouco. tempo todo ali No telefone, acompanhando. reunião, aí ficava acompanhando, entendeu? Uau, Mas aí, ao mesmo tempo, a equipe começou a evoluir também, né? Que entendi. aí, como precisou de bastante gente também, pelo Aham. fato de a gente começou a acontecer 6 cultos aos domingos, então era uma equipe maior, né? Tinha que ter uma rotatividade maior de pessoas para poder trabalhar, Você teve entendeu? medo nesse período? Você achou que... Acho que medo não. Medo não cheguei a ter, entendeu? Aham. Eu tentava, no inicial eu fiquei realmente um pouco mais preso dentro de casa,
pelo que ninguém sabia realmente o que estava acontecendo e tal. Mas aí depois, aos poucos, aí eu comecei a realizar uma coisa fora tal. Depois aí quando começou a liberar, aí eu falei, o senhor tá no comando de tudo. E aí você Entendeu? voltou. Aí voltei. Tá. Aí a pandemia acabou, né? Aham, Graças a Deus. A gente sobreviveu, né? sim, sim. E aí, como é que foi? A gente voltou com muito mais atividades, com muito mais demandas, porque a gente não deixou o online de De lado, lado, né? Ó, que bom, a gente tem um programa da Aham. família online, né? Que está aí sendo transmitido para o mundo E inteiro. começou na pandemia, né? Não é? Olha que coisa boa. E aí, como é que foi? Como é que foi, né? Vamos falar sobre vários cultos no mesmo dia. Aham, Nossa, era um corre-corre aqui, sim. né? O famoso corre que ninguém vê. Só quem tá lá nos bastidores. Como é que foi esse tempo? Então, é um tempo que a gente começou a fazer não só para o presencial, né? A gente tinha também o presencial e o online ao mesmo tempo. Então a gente tinha que atender os dois públicos. Na época da pandemia a gente atendia o público só do online. Uhum. Na época presencial a gente trabalhava só com o presencial. Quando começou a vir os dois públicos, você começa a atender todo mundo. Então você tem que ter a equipe que seja responsável ali pelo presencial para poder atender aos que estão presentes e também a equipe para poder fazer realizar quem está fora. Porque às vezes quem está em casa começa a mandar mensagem, caiu, deu isso, deu esse problema, tal. E aí você tem que ter a cabeça para poder realizar as duas coisas, entendeu? Então, e fora isso, a gente tem os desafios de, por exemplo, a gente começou depois da pandemia, a gente teve dois eventos fora daqui, né, que foi o da Arena, e que era o evento que a gente tinha que transmitir também, que foi o culto da virada. Nossa. Então a gente tem que pensar na estrutura interna e a estrutura também para poder enviar o sinal para as pessoas que estariam em casa, entendeu? Então, assim, trabalho dobrado. Dobrado, mais do que dobrado. Tinha que ter uma atenção tanto para o presencial quanto para o online. Quantas mil pessoas foram na Arena no primeiro culto lá da virada, Juninho? No primeiro, se eu não me engano, acho que foi quase umas 12 mil. 12 mil, né? Isso no presencial. No presencial. Aí o online também a gente já tinha também uma certa quantidade de pessoas grandes também. Porque o online a gente não pode mensurar pela quantidade de pessoas que estão ali assistindo, pelo link, ali, visualização. A gente tem que mensurar que às vezes tem um canal ligado, mas às vezes pode ter 3, 4, 5 pessoas assistindo. Né? 3 entendeu? pessoas, 4, é verdade. Entendeu? Então, assim, é um quantitativo muito maior. Muito maior do que. Muitas vezes maior do que quem está no presencial. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente faz culto aqui que o presencial às vezes tem 200. Mas às vezes online tem umas 300, 400 pessoas. Entendi. Entendeu? E você atua nos dois públicos? Nos dois públicos, Coordenador geral de tudo. Fica ali com o radinho ali, tá dando esse problema. Tanto no online quanto no presencial, você tem que ficar ali atento a tudo. Atento. Que desafio, hein? Tá dando conta, hein? Tô tentando. Dias de luta, dias de glória. Vamos lembrar disso. Juninho, como que é, né? Você é um cara que todo mundo gosta, super acessível, disponível, né? Como voluntário. Você não é só um funcionário da IBA. Eu vejo você muito como voluntário, porque você ajuda muito a gente no Ministério da Família, né? Sim. Quantas vezes eu te peço as coisas? Quem é o Juninho coordenador? Quero que você fale, como é coordenar uma equipe? Deve ser também um desafio, né? É um desafio, mas é o que eu falo para eles. Não é a minha ordem que comanda, porque, tipo assim, não adianta eu chegar para ele e falar assim, faz A, porque às vezes o meu pensamento pode estar naquele A, mas às vezes o pensamento de quem está fazendo, às vezes pode ser melhor do que eu estou pensando. Então, assim, por exemplo, vou dar uma ideia com relação ao pessoal da luz. O pessoal da luz, eu deixo ele ser criativo. Então, tipo, se tem que fazer um efeito, fazer um efeito no momento em que o pastor está centralizado ali, na hora do louvor. Gente, eu acho que isso aqui vai ficar bonito. Eles fazem o foco dele lá, deixo ele fazer a criação dele, mas se eu ver que não está dando certo, volta pro anterior. Eles voltam pro anterior, mas ao mesmo tempo eu deixo eles livres o máximo possível para eles poderem ter também a ideia deles, a criação deles ali em todas as áreas, entendeu? Entendi. Então você é aquele líder que você ouve muito a sua equipe. Sim, eu ouço bastante. Legal. Porque não sou eu só que tenho as ideias. Eles também têm que deixar as ideias deles fluir. Entendeu? E dá certo, Juninho? Dá, muito certo.
Dá muito certo. Quando dá um BO ali, quando Aí, dá aí ruim. ele, não, aí quando dá ruim eu chamo eles na chincha e volta pro Aí tu zero. fala, gente, vamos lá. É, Entendi. entendeu? Às Legal. vezes, não tá conseguindo montar um equipamento ou outro equipamento. Aí eu vou lá, vem aqui, ó, é assim, 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 Ah, assim, você assim, ensina, ensino, orienta. oriento, entendeu? Aí Legal. terminou de usar, ó, tem que desproduzir, aí vai lá desproduz, se não sabe desproduzir, a gente vai lá e ensina também a desproduzir e tal, para poder manter o equipamento Então tem um guardado, né? chefe legal. Sim, É, acredito que é sim, igual o né? meu chefe, é legal? É. Entendi. Entendeu? E os eventos fora daqui, qual é o maior desafio? Vamos falar um pouco. Você já mencionou aí o culto da virada, Aham, mas você também, feliz, casado, participa dos retiros de casais, sim, né? O evento bom, não é? muito. A amizade de família é top dessa igreja, não é não? O chefe, O então, chefe, ó, beijo pro meu chefe Josiel. E Silvio Florenzano, que são os nossos líderes de família, que todo mundo ama, né? sim, Como que é produzir esses eventos fora? Se dentro da igreja já dá trabalho, aham. e fora, Juninho, que você não para naquele retiro. Fala, como é que Então, é? com o seu Josiel, por exemplo, é tranquilo. Então, tipo assim, ele deixa eu dar as ideias. Então, tipo, que nem foi esse último agora do Le Cantor. A Uhum. gente tinha um ambiente novo que ninguém conhecia, Gigante. gigante. Então, ele foi fazer a visita técnica e tal. Eu não pude ir no dia, ele até me chamou por causa do evento aqui. Sim. Mas aí ele me passou lá as fotos e tal. Aí eu bolei para ele um desenho. Falei para ele, Josiel, ó. Ah, Eu acho que a gente pode fazer nesse desenho aqui e tal. você Passei a prepara, você lista, rascunha tudo isso. antes. Passei para ele a lista de equipamento que eu acharia necessário, tal, não sei o quê. Aí também ele falou, ó, o que tu acha de a gente, de repente, usar um painel, tal, ou em vez de ser projetor, por causa da claridade? Eu falei, não, então tem que ser isso mesmo, porque como era numa área aberta, que era um campo, Uhum. a gente tinha muita claridade Um externa. ginásio, não era assim? Isso. Então a gente preferiu nesse último levar um painel de LED. Aí ele pensou, ó, se eu quiser usar a imagem desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu falei, não, o senhor pensa que o senhor quer, que eu vejo o programa para a gente poder elaborar. Então ele foi pensando Entendi. também, é sempre um bate-bola, né? Uhum. É técnico com o organizador do evento. Entendi. É para poder tudo acontecer, entendeu? O organizador passa as demandas e você executa. Isso, É a gente isso? executa isso, de acordo com a demanda dele. Tá. Que Você às vezes, faz. vai ter banda, não vai ter banda. Que aí, se for ter banda, a gente tem que pensar na estrutura da banda para a banda poder tocar lá, poder acontecer, quantidade de pessoas que vão estar cantando. Para quando Entendi. chegar no dia, vai cantar 3 pessoas, só tem um microfone. Aí Hum. senão pode dar ruim, entendeu? Então tem que ter toda uma É o que estrutura prévia. isso, que é o que a gente chama de input list, né? É o Ah, input list que a gente monta antes. tudo que tem que levar. Isso. Tudo. E quando alguma surpresa acontece, Juninho? Aí, E aí? então, a pastora Elaine, no período que ela estava aqui, a pastora Elaine Cardoso, ela sempre Sim. falou uma frase para mim, NHS, na hora sai. É uma parada assim. Ah. Então, assim, é um ócio criativo, né? Que a gente, Ah. na hora, acontece, Você tem que entendeu? ter esse ócio Tem que ali de ter um plano isso. B e fazer acontecer. Isso. A maioria dos eventos, quando ela faz aqui, ela sempre fala para mim, filho, você tem que saber que você é NOS, alguma coisa assim. E na hora sai. Então na hora tem que acontecer. Ela Aí a inventou gente aí. e aí a Aham. gente vai criando na hora, né? Vai realizando. Entendi. Entendeu? Acontecer uma coisa em cima do momento, não tá ali no script. Ah, não, você quer assim, então vamos lá, vamos fazer. Aí a gente tenta fazer o mais rápido possível para tudo O acontecer. importante exato, o importante é acontecer. Importante O acontecer. evento tem que sair do jeito que É. foi esperado, Isso, idealizado. isso. Não tem como se desesperar ali, não, né? Não. Tu é bem tranquilo, né? Eu sou tranquilo. Ajuda, sou tranquilo, né? sim. Não dá pra ser aquele 220, não. Não. Às vezes eu sou um pouquinho 220, mas na hora de que o culto está acontecendo, o evento está acontecendo, eu tento me tranquilizar e realizar. E sabendo, né, que vai sair. É. É verdade que você dá curso para as pessoas de outras igrejas, para que elas montem e operem suas estruturas? Pronto, vai aparecer aqui um monte de gente mandando, um monte de mensagem. Ó, teu @do Instagram tá aí, hein? Vai aparecer aqui. Juninho, vai aparecer um monte de gente. Fala sobre isso, é verdade? Sim, a gente tem até um grupo no Instagram, que é um canal, né, que é o Técnica de Atitude.
e qual as pessoas lá mandam mensagem e ficam perguntando, o que você Que legal! E aí lá a gente tira dúvida, tal, Ah. responde. O pessoal das igrejas filhas também pergunta sobre os programas que a gente usa, a gente tenta ensinar. Às vezes até o pastor mesmo, o presidente das igrejas filhas, manda mensagem, a gente quer fazer isso, tal, como é que eu posso fazer isso? Aí a gente dá as dicas, entendeu? Pastor, o senhor não tem o computador, mas o senhor tem por exemplo, uma Atem, o senhor pode realizar pela Atem, que é um software de transmissão, de captação e tal. Então, você pode realizar pela Atem e tal. Então, a gente tenta conciliar com o que a igreja tem no momento. Não adianta eu chegar para o pastor e falar assim, pastor, você vai ter que ter um equipamento X. Se eu sei que aquela igreja não tem condições de ter aquele equipamento X, entendeu? Então, o senhor tem isso, então vamos tentar realizar com isso que o senhor tem. Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Sim. Até a gente já passou por esse processo, né? Entendi. Então, você vai lá com o seu conhecimento, com a sua experiência. Né? E com o que a igreja tem, né? A gente sabe que igreja é igreja. Tem alguns, né, desafios. E aí consegue ajudar da melhor forma possível. Muito bom. Entendeu? Juninho, fica comigo aqui, que a gente vai para o momento do break com o Duorama Home, mas a gente volta que tem mais com o Juninho Bonfim. Na Duorama Home você tem tudo para servir e presentear. Hoje a gente trouxe essa proposta de jogos americanos impermeáveis, guardanapos de linho, como é esse aqui, lindíssimo, eu gostei muito. E o mais interessante, que você pode montar suas composições. Se você tiver, por exemplo, uma mesa de 10 lugares, você pode ter ali um modelo com 5 jogos americanos e mais 5 novos jogos americanos de outro modelo. Isso você encontra na Duorama Home. Para comprar, pode ser pelo site ou pelo Instagram. Duorama Home, tudo para sua casa e a sua família. Estamos de volta com o Juninho Bonfim falando sobre como o trabalho pode mudar a sua vida. Assim como mudou a do Juninho, pode mudar também quem está em casa assistindo a gente, né? Certeza. E tu vai dar um spoiler aí de como pode. Né? A gente já falou muita coisa. Juninho, o que um técnico como você precisa saber? Que curso deve fazer? Ou se a prática leva à perfeição? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Eu fiz áudio digital e fiz áudio analógico. Então, no período em que a igreja tinha uma mesa de som analógica, então eu fiz áudio analógico para igrejas. Tá. E aí, conforme a prática, você vai aprendendo, porque na prática você começa a ter desafios ali, às vezes de microfonia e tal. Então, quando a igreja depois começou a ter uma mesa digital, eu comecei a aprender mesas digitais, para poder saber como usar recursos, tirar dela. E também eu fiz o curso de produção de eventos e shows. Então eu cheguei a fazer esses cursos também com relação a eventos, até porque hoje em dia é a área em qual mais eu atuo, deu para realizar grandes acontecimentos, né? Grandes eventos. Então são esses cursos. E aí depende, a pessoa, eu quero ser cinegrafista, aí você faz um curso de cinegrafia, quer ser fotógrafo, faz o curso de fotografia, aí depende muito da área que a pessoa quer atuar. Mas para a minha equipe em si, a gente sempre ensina na prática, que é o que eu acho que a pessoa mais aprende do que na teoria em si. Que não adianta você só falar a teoria, aprender a teoria e chegar na hora da prática você não sabe realizar. Verdade. Entendeu?
Então, quando alguém vem para minha equipe querendo servir, a gente sempre coloca ela ali na cadeira. Primeiro a gente passa ali, ó, como usar, por exemplo, a câmera, o que abrir, o ISO, tal, o zoom, o foco, fazer a realização. A gente dá aquele briefing inicial ali, e aí depois no domingo seguinte, se a pessoa quiser servir, a pessoa vem, e sempre tem uma pessoa ali orientando também. Sempre vai estar ali alguém de segundo plano para poder ajudar. Caso, eu não sei fazer isso. Aí a pessoa vai lá, amigo, tu vai lá, faz assim, assim, assim. Parte de multimídia lá, que é a parte que a gente coloca as letras, solta os vídeos, Faz coloca as aqueles efeitos imagens, bons faz lá, os efeitos. maravilhosos, né? Aí a gente também é a mesma coisa, a gente deixa a pessoa sentada lá na frente do computador, mostra para ela lá o programa, lá onde ela encontra as músicas e tal, e aí ela começa já a mexer no programa e a gente começa a dar dica para ela de como fazer, como acontecer, entendeu? Ok. E a gente dá muito na prática mesmo. Sim. Eu já ia perguntar isso. O que você diria para uma pessoa que deseja trabalhar na sua Aham. área? Não como voluntário, mas o que você diria para essa pessoa? Primeira coisa é saber realmente o que ela quer fazer. Então, essa é a primeira. Não adianta você apenas dizer, eu quero trabalhar na área técnica, mas você não gosta, às vezes, de atuar com uma pessoa. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que estão cantando ou tocando, que às vezes quer pedir uma coisa para você e você não sabe, às vezes, dialogar com a pessoa que está lá. Às vezes a pessoa é muito ríspida ali e tal, aí você pode falar um pouco grosseiro, a pessoa também entender um pouco grosseira, aí você pode acabar. Então, a primeira coisa é saber lidar com as pessoas. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é você conhecer o equipamento que você está usando. Então, você tem que conhecer bastante aquele equipamento, porque é a mesma coisa. De repente, a pessoa que está te solicitando uma coisa, ela está pedindo uma coisa que você não sabe realizar, você fala grosseiro com ela, porque você não sabe fazer o que ela está pedindo, entendeu? Então, esses são os dois pontos principais. É saber lidar com as pessoas e saber conhecer o equipamento que você está usando. É um grande Entendeu? desafio saber se Sim, relacionar, não é, Juninho? muito, muito. Você consegue muitas coisas por isso? Por você Aham. saber falar, saber ouvir? Não só isso, e também tipo, eu tenho eu vou dizer como fosse eu não sei dizer não. Esse é o grande problema. Não podemos ouvir Ouvir isso. isso. E agora Então, todo mundo vai te pedir tudo, Juninho. entendeu? Eu sou um cara assim, entendeu? Que Tá disponível para tô todo disponível, mundo? Então, tipo, por mais que eu não seja daquela área, Você e tá a disposto pessoa, a estou ajudar? disponível a ajudar, Ah, entendeu? entendi. Então, eu acho que esse é meu grande coisa, entendeu? Seu grande desafio. Beleza. E Juninho, vamos lá para quem está desejoso. Eu sei que você tem uma equipe top, de um monte de gente, né, capacitada, mas para quem deseja servir na sua área, o que tem que fazer? Bom, para servir na área da técnica, primeiro você tem que ser membro da Atitude, estar em célula e estar disponível, estar disposto, porque a gente tem culto todos os dias, a gente tem eventos praticamente finais de semana, quase todos, então a maioria dos eventos são noturnos, que são os Verdade. horários do culto, e às vezes finais de semana é dia inteiro. Por exemplo, a equipe de domingo chega aqui na igreja às 6h30 da manhã, porque o culto ele começa às 8h30. E o pessoal do louvor, ela chega aqui 7 horas da manhã. Então a gente tem ali um período de 7 até as 8 para poder ajustar, preparar tudo. 8 horas abre-se as portas e 8h30 começa o culto. Então por isso que a equipe é a primeira a chegar e a última a sair. Tem que querer mesmo, né? Tem que Tem querer. que ter paixão por gente, Sim, né? Como bastante. você falou. Beleza. Mas é abençoado, né? Muito. É honrado, né, muito. Juninho? Muito honrado, Que muito bom, abençoado. que bom. Quando você vê um evento que você está realizando e quando o pastor fala assim, quem é que deseja aceitar a Cristo? E começa a ver aquelas mãos sendo levantadas. Ou então as pessoas pela internet comentando lá, eu aceito a Jesus e tal. Ou então mandando mensagem lá no QR Code. E isso já recompensa demais. Ai, que coisa linda, gente. Juninho, eu preciso que você deixe uma mensagem. Está chegando aqui ao final do nosso programa. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todas aquelas pessoas que assistem os cultos, os programas, eventos, né? Enfim, o que você pode dizer para essas pessoas?
Olha, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que, ou até mesmo para as pessoas que trabalham atrás das câmeras, então, ou trabalham na frente ali para realizar as coisas, é que em Josué 1:9 fala, né? Esforça-te e tenha bom ânimo. Independente da situação que você esteja vivendo, sempre dê o seu melhor. Sempre faça aquilo por amor. Como eu falei, a gente não está fazendo pelo homem, a gente está fazendo para Deus. Então, se você está fazendo, ou até mesmo por outra área, não seja na igreja, está trabalhando numa emissora, está trabalhando em um outro local, em um evento que seja um evento que não seja cristão, o que você está fazendo por trás dos bastidores, lá na frente de uma mesa de som, atrás de uma câmera, sempre dê o seu melhor. Porque por mais que você esteja trabalhando ali naquele lugar e o ambiente não seja ideal, Deus está vendo o que você está fazendo, entendeu? Amém. Então dê sempre o seu melhor, esforce, dê o seu máximo, porque Deus vai recompensar um dia. Amém. Para a gente finalizar, você acha que trabalho é o propósito de Deus em sua vida? Sim, muito. E nem eu falei aqui, né? Eu tenho isso realmente como um propósito por causa da minha situação, entendeu? Aí, como eu falei que eu era ali até os 16 anos, hoje eu estou com 36 anos e isso é mais do que um propósito, entendeu? É a gratidão pela minha vida. Então eu faço realmente por gratidão o que eu faço. Obrigada! Que bênção, gente, que honra para você que está em casa assistindo a gente, né? Comemorando aí o Dia do Trabalhador. Então, parabéns pelo seu dia. Trabalho é algo que Deus espera de nós. Sim, com certeza. Que você possa servir, trabalhar, né? E ser grato a Deus, assim como o Juninho. E que você possa fazer do seu trabalho também um propósito da sua Sim, vida. com certeza, Né? com certeza. Juninho, muito Obrigado obrigada. você. É uma honra ter você aqui com a gente. Você, ó, mora no nosso coração, você sabe disso, né? Amamos você e sua casa, sua família. Deus continue abençoando, usando você, tá bom? Amém, amém. Gente, a gente se encontra na próxima sexta-feira, 21h30, na Atitude TV. Eu espero você. Meu beijo e até a próxima semana. Tchau!